O furacão Barry voltou a perder força ao passar pelo México. O fenômeno agora é considerado uma tempestade tropical, que era a previsão inicial de meteorologistas. Apesar disso, ele atingiu a categoria 5, o máximo da escala Saffir-Simpson, ao atravessar o Caribe. Contrariando as expectativas, o fenômeno voltou a ganhar força antes de atingir o México. Imagens de satélite mostram ele avançando em direção ao país. Hoje, o Barry atingiu a velocidade de 185 km por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, saindo da categoria 2 para atingir a 3. Ao menos 11 pessoas morreram desde o começo da semana com o avanço do fenômeno climático. Quem vai nos explicar mais sobre o furacão Barry é o climatologista e professor da Universidade Estadual do Ceará, Alexandre Costa. Olá, professor, uma ótima noite e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que nos assistem. Professor, para a gente entender o que está acontecendo, queria que você explicasse para a gente como e por que os furacões se formam e por que, nesse caso aí, eles são tão frequentes nos Estados Unidos, no México e no Caribe. Os furacões, eles basicamente dependem de duas coisas para se formarem. Primeiro, um suprimento de umidade que é bastante abundante em águas quentes dos oceanos tropicais, né? O outro aspecto é a estrutura vertical dos ventos. Esses ventos eles não podem mudar muito com a altitude para permitir que o furacão se organize. Então, especialmente em locais como a bacia do Atlântico Norte tropical, e aí incluindo o Mar do Caribe, o Golfo do México, mas também em outras regiões, como o Oceano Índico e o oeste do Pacífico, existem essas condições. Águas quentes e uma estrutura de ventos com pouca variação com a altitude. Professor, uma boa noite da minha parte também. Você citou aí esses pontos que são necessários para o surgimento desses furacões. Infelizmente, a gente tem acompanhado mudanças no nosso clima e mudanças no globo como um todo. Isso pode provocar, então, o aparecimento desses furacões em outras regiões que não estão habituadas a fenômenos naturais como esses? Então, são duas questões que a gente pode pontuar rapidamente aqui. A primeira delas é que existe uma relação intrínseca entre a intensidade dos furacões e dos demais ciclones tropicais e extratropicais e o aquecimento global. Exatamente pelo fato de que hoje nós estamos na região do Atlântico Norte e do Mar do Caribe com temperaturas entre 1 e 2 graus Celsius acima do que seria considerado normal para não mais do que 3, 4 décadas atrás, isso permitiu que o furacão de categoria 5 mais precoce da história se formasse, que foi o Barry. Isso permite um fenômeno da chamada intensificação rápida. Essas tempestades, elas se intensificam hoje muito mais rapidamente do que no passado recente. Então, elas evoluem rapidamente de depressão tropical para tempestade tropical e para furacões. Então, o que é esperado, em primeiro lugar, com o aquecimento global, é que as regiões que são propensas à formação de furacões recebam uma quantidade de furacões de categorias 3, 4 e 5, que são os mais intensos e mais perigosos, muito maior. Além disso, esses furacões devem produzir maiores quantidades de chuva. Por fim, respondendo a sua pergunta, infelizmente a resposta é sim. Mesmo regiões que hoje não estão no radar, digamos assim, da formação de furacões, em função das temperaturas médias dos oceanos, algumas regiões como essa podem passar a ser atingidas. Aqui no Brasil temos o Atlântico Sul. Em geral, a nossa estrutura de ventos dificulta a formação de furacões e as águas do Atlântico Sul são tipicamente mais frias do que as do Atlântico Norte, mas, obviamente, existe, como se sabe, uma tendência ao aquecimento geral da temperatura do oceano. Então, pelo menos uma dessas condições já passa a se tornar infelizmente e nós precisamos estar atentos à eventual ocorrência de processos como esse no futuro. Nós já temos, no entanto,
atingindo o Brasil, ciclones extratropicais mais intensos. Então, de qualquer maneira, nós também precisamos estar atentos à questão dos eventos severos. Eles tendem a se tornar mais intensos e mais frequentes a cada grau do planeta físico. Professor, quais fatores são levados em conta para a gente medir, portanto, a intensidade de um furacão? Qual que é, por exemplo, o poder destrutivo desse agora que está passando pelo México? Ele deve chegar aí, chegou ao México, deve prosseguir com uma intensidade agora, né, dependendo da categoria 3. Né? Ele passou por um processo de perda de energia, voltou a se intensificar e deve ganhar força novamente na sua passagem pelo Golfo do México, após atingir a península de Yucatán no território mexicano. Mas, basicamente, o processo, nesse caso, ele leva em conta dois aspectos principais. Um é a intensidade dos ventos. Esse é o principal parâmetro para classificar os furacões de acordo com a escala de Saffir-Simpson, como a gente chama tecnicamente, classifica os furacões em categorias de 1 a 5. A outra variável importante, evidentemente, é a mudança na pressão atmosférica. Mas é importante a gente lembrar o seguinte: o impacto do furacão, no caso do Beryl, estima-se que ele possa ter chegado a velocidades acima dos 260 km por hora. Né? Não é só os ventos. Né? O poder destrutivo está associado aos ventos, mas também à produção da maré de tempestade, ou seja, as ondas muito elevadas que são geradas no oceano, e a enorme quantidade de chuva. Alguns furacões foram muito destrutivos, exatamente porque chegaram no continente produzindo uma grande quantidade de precipitação. E, de novo, como a atmosfera hoje, por conta do aquecimento global, contém mais vapor d'água, a tendência é que os furacões produzam chuvas mais intensas com impactos maiores. É aquilo que a comunidade de ciência do clima vem dizendo há muito tempo. É preciso se preparar para os impactos dos eventos extremos e é preciso frear o aquecimento global, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, zerando o desmatamento e abandonando o uso de combustíveis fósseis. Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, também pelo alerta. Um forte abraço e até uma próxima. Grande abraço para vocês e uma boa noite.